é a seguinte, a lei de aliar, hoje, aliar para a pessoa fazer imigração, né? Fala que judeu é aquele que nasceu de mãe judia ou que se converteu ao judaísmo desde que não seja de outra religião. É o que diz a lei, é um aspecto legal, concordando ou não, isso é a lei. E a interpretação hoje é o seguinte, que quem crê em Jesus, em Yeshua, não estaria dentro desse conceito. Ou seja, a pessoa não seria judeu. Porque essa questão é muito interessante, e aí é uma questão interessantíssima. O que é ser judeu? O que é ser judeu? Porque, vejam bem... É seguir a religião, sangue... Exatamente, porque, vejam bem, houve... Só para vocês terem uma questão interessante. Houve um judeu, né, de família tradicional, um judeu acadêmico erudito chamado Arnold Furtenbaum. Ele contou que uma vez estava voltando de Nova York e sentou no voo um judeu ortodoxo. E ele começou a conversar com o judeu ortodoxo, e o judeu ortodoxo falou o seguinte, e esse Arnold Furtenbaum, o pai dele era rabino, o avô, o bisavô, e perguntou para ele, poxa, você é judeu também? Sim, tal. Ele, mas eu creio em Yeshua, em Jesus. E daí o rabino ortodoxo falou, poxa, então você não é. Então você não é. E daí ele falou, por que eu não sou? Aí o rabino ortodoxo falou, não, porque o critério é religioso. E daí ele perguntou para o rabino assim, mas e um judeu ateu? Ele é judeu? E aí o rabino falou, não, ele é ateu. Aí ele falou, bem, o senhor falou que o critério é religioso. Só que o judeu é ateu e o senhor considera. Por que você não me considera? Porque ele falou o seguinte, nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o ateu nem nisso crê. E daí teve esse embate. Aí esse Arnold Furtenbaum morou vários anos em Israel. Uma vez ele teve com uma palestra com o ministro David Ben Gurion, que até o nome do aeroporto, né? Ben Gurion, em Israel. E daí era uma palestra sobre o que é ser judeu. E o Ben Gurion chegou ao seguinte, ser judeu é quem é judeu e mora aqui em Israel. Quem não mora em Israel não é judeu. E aí havia vários ortodoxos de Nova York que perguntaram, né, na hora das perguntas, poxa, mas nós somos ortodoxos e moramos em Nova York. Ele chegou e falou expressamente, para mim, vocês não são judeus. Ou seja, nesse critério dele, que era um critério nacionalista e territorialista, nós também não seríamos. Aí olha só o que interessante. Houve um caso, só para mostrar como que é problemático, o que é ser judeu, né? Pelo critério do Ben Gurion, nós estamos fora. Tijucana tá fora. Mas aí houve um caso muito interessante em Israel, que foi para a Suprema Corte, Benjamin Shalit. Benjamin Shalit, ele era o comandante da Marinha de Israel, um comandante da Marinha. Ele era ateu, se casou com uma gentia, uma não judia, e teve teve 2 filhos. Comandante da Marinha. Quando ele chegou no Ministério, salvo engano, do Interior, para fazer o registro, chegaram, comandante da Marinha, morando em Israel, judeu, falaram, olha, seus filhos não são judeus. Ué, mas por quê? Ah, porque a sua mulher é gentia. Mas ele falou, poxa, mas eu sou judeu, eu sou pai. Ele tentou sair por aí, mas falaram o seguinte, qual é a sua fé? Ele, eu sou ateu. Falou, então não é, você não é. Porque você teria que ter a religião judaica. Ele foi recorrendo, veja, um comandante da Marinha de Israel, judeu, falaram que os filhos não eram. Ele recorreu, chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte disse, já que ele é judeu, mesmo sendo ateu, vai lá, os filhos são judeus, E reconheceu. Só que daí, essa decisão, ela durou um dia na história, porque depois, por pressão política, de partidos, de religiosos, falaram, poxa, mas a mulher dele não é judia, ele é ateu. E aí, em um dia, essa decisão judicial foi revertida. Até uma piadinha em Israel dizendo o seguinte, que os filhos deles foram judeus por um dia. Foi revertida. Nossa. Ou seja, você é judeu e não é mais. Então, respondendo à pergunta do irmão, pela lei de Israel, atualmente, se você falar que é messiânico, você não vai estar enquadrado no conceito.
Agora, o que eu acho importante, tirando a questão da legislação, ser judeu é um conceito israelita de Torá. São os descendentes de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus fez uma aliança com Abraão, em Gênesis 12, quando ele não tinha filhos, falando, olha, a sua descendência será tão numerosa como o pó da terra e tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ele gerou Yitzhak, Isaac, depois Yaakov, Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Então Deus fez uma aliança com Abraão, depois a Torá fala que essa aliança foi transmitida a Isaac, depois transmitida a Jacó, e Bnei Israel, filhos de Israel, pela Torá, seriam os descendentes físicos. Repito, eu não estou analisando a lei de Israel hoje, estou analisando Torá, os descendentes físicos, independentemente de crença. Porque Israel, quando adorou o bezerro de ouro, não foi dito, ora, agora vocês não são mais Bnei Israel, vocês são. Quando no livro de Shoftim, Juízes, houve muita idolatria, continua sendo o povo de Deus. Quando Balaão armou aquele plano para que os israelitas fossem seduzidos pelas mulheres moabitas e adorassem a Baal, tudo bem, isso foi idolatria, mas eles não perderam o status de Bnei Israel. Então, pela Torá, um conceito religioso, o israelita, né, e hoje se chama judeu, é aquele que vem da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Creio que, por exemplo, até esse caso do comandante da Marinha, Benjamin Shalit, creio que até um judeu ateu, ele é judeu, só que ele não está praticando a religião judaica. Ele vai ter que fazer techuvá, isso é até um movimento Baal techuvá, para trazer ele de volta, né? A Biblioteca Judaica, que é uma enciclopédia, o nome é Biblioteca Judaica, mas ela é uma enciclopédia, ela até fala isso, né? Ela cita todas as correntes do que é ser judeu, porque existe até uma corrente que diz assim, judeu é quem se sente judeu. Ou seja, resumindo, judeu é quem o pai é judeu. Judeu é quem a mãe é judia. Pai ou mãe e é religioso. Vixe. Pai ou mãe, mas que mora em Israel. Pai ou mãe que ama Israel. Ou seja, são 7 correntes, no mínimo, sobre o que é ser judeu. Só que essa enciclopédia judaica usa esse conceito de Torá, que eu concordo, os Bnei Israel, pela Torá, os filhos de Israel, são os descendentes, independentemente de qualquer crença que você tenha. Agora, a lei de Israel hoje é essa, né? E então, assim, enquanto não mudar... Né? A lei de Israel, inclusive, é uma lei, né, que a gente não considera da Torá. Né? Porque ele é muito mais... Homens. É a lei dos homens. Né? Por exemplo, Davi Ben-Gurion, ele era nacionalista, né? Então era uma questão territorial. Então, para eles... queria forçar as pessoas a irem lá... Irem para Israel. Então, se você não está em Israel, você, de certa forma, não está sendo correto com o movimento de ascensão a Israel, de sacrifício que a gente está vivendo. Então, ele tinha uma visão secular, né? O secular já diz zero religiosa. E a visão do começo de Israel era uma visão politicamente muito à esquerda. Tá? Isso independente de ser quem considera bom ou ruim, era uma visão muito mais à esquerda, onde existia muito pensamento comunista, socialista, e normalmente comunista e socialista no geral não gosta de religião. Ele não tem muito judaísmo. Então o kibbutz, que é o início desse movimento socialista, eu, por exemplo, morei 16 anos agora em Israel, Jerusalém e outras cidades. Eu fui alugar uma casa em Ashkelon, que fica no sul de Israel. Até passamos por uma guerra lá, né, que é muito perto da fronteira de Gaza, e a dona da casa, ela era assim, você via, ela era judia, mas totalmente tatuada, com nomes assim, com símbolos que seriam idolatria pelo judaísmo, tal. Aí ela conversando uma vez comigo, e eu falei, você sabia? Eu falei, sabia o quê? Eu sou do kibbutz. Eu venho de um movimento socialista, então eu não sei nem o que é o dia do perdão. Eu já ouvi falar, mas é morando em Israel. Caramba. Isso é a base da base. Imagino que seria como para um católico, um Pai Nosso. Quer dizer, é uma palavra-chave. Então, realmente, como o Tzadok falou, né? Muitas formas de tentar definir o que é judeu. Existe povo judeu, existe a nação, existe a religião. Um judeu, se ele não acredita em Deus, a gente considera que ele continua sendo judeu. Tá. Se o judeu acredita em Jesus, ele continua sendo judeu. Se ele não é judeu, mas acredita na Torá, isso não se faz dele judeu.
Isso faz dele uma crença, tá? Na visão judaica, se ele não é judeu, mas ele acredita no judaísmo, demais, que legal, mas isso não significa que se tornou judeu. É igual você achar demais uma pessoa ser índio e agora eu me tornei índio.